fui incumbida de tomar esta tertúlia, mas compete-me dizer que corresponde a uma preocupação que foi expressa numa reunião das inquietações pedagógicas pela Maria Emília Bertrão e o seu auxiliador. Depois foram incumbindo por coordenar, eu fiquei muito contente, mas devem-se dizer as coisas no devido modo. As inquietações pedagógicas têm vindo a fazer um conjunto de tertúlias. Esta é uma 17ª, não é? Já é. Mas é, sabe? 17ª, se não estou a dizer. Segunda. Fizemos primeiro num outro espaço e depois a ES de Lisboa abriu-nos portas. E eu queria agradecer muito à professora Maria João Notas, que está aqui, é vice-presidente da ES e está aqui na representação da Cristina Loureiro. Agradecer o acolhimento. Para nós é muito bom fazer estas tertúlias no âmbito de uma instituição de formação. Eu vou ser muito breve porque eu não quero tirar tempo aos intervenientes. Nós temos uma mesa de ouro hoje para expressar algumas preocupações e todos temos sobre o primeiro ciclo da educação básica. E não é por acaso que esta tertúlia foi, calhar, no primeiro dia dos exames deste ano do primeiro ciclo da educação básica. E talvez possamos pensar nestes meninos, eu por acaso ouvi o noticiário à hora do almoço, os meninos a falar sobre a sua experiência, estavam bastante calmos, não sei de que instituição ou escola é, mas de qualquer maneira nós sabemos a pressão a que eles neste momento são sujeitos pelos exames. A nossa preocupação, e vou citar a Maria Emília, que foi essa a questão que ela levantou numa reunião nossa, que é: precisamos de pensar como se aprende e o que se aprende no primeiro ciclo. E foi nessa base que nós pensámos nas diferentes intervenções. E parece-me que estamos muito bem com os intervenientes que convidámos hoje. Temos o Miguel Mata Pereira, que é psicólogo, professor formado em psicologia e com o seu mestrado no MISPA e com o seu doutoramento feito na Universidade de Toulouse. Tem trabalhado na formação contínua de professores e educadores nos domínios da psicologia, do desenvolvimento e da educação. E tem-se especializado na didática do ensino da escrita, literacia e aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita. Portanto, o Miguel vem do âmbito da psicologia, mas está profundamente ligado às questões do primeiro ciclo da educação básica. Portanto, o Miguel será o primeiro a intervir. Depois, damos a palavra ao Manel Rangel. Manel Rangel é um velho conhecido de nós, todas e todos. É uma referência fundamental no primeiro ciclo da educação básica. Foi parte da equipa que fundou, nesta casa, o curso de formação de professores do primeiro ciclo. Depois tivemos muita pena, mas ele resolveu voltar à sua cidade mãe, que é o Porto, onde fundou uma escola que neste momento, posso dizer que eu também sou do Porto, é uma escola privada que é referência da cidade do Porto, chama-se Colégio Tangerina. É realmente uma escola de referência. Quando eu perguntei ao Manel como é que queria que eu o apresentasse, o Manel disse: eu sou professor, sempre fui professor do primeiro ciclo e quero continuar professor do primeiro ciclo. Fez esta apresentação sobre si próprio, mas compete-me também dizer que ele fez um trabalho pioneiro nos Centros de Apoio Pedagógico com a Maria José Carlos, os CAPs, em Lisboa. Depois foi professor no externato A Torre. Depois veio para a ES de Lisboa. Antes foi na Torre. Depois cá e depois ES de Lisboa. De qualquer maneira, é interessante o percurso que ele
tem e fez, sendo uma referência do primeiro ciclo do nosso país, e tendo feito o seu mestrado na Universidade de Aveiro em supervisão pedagógica, esta estou certa, pronto, continuo a dizer que sou e serei sempre professor de primeiro ciclo. E é interessante, passando à terceira interveniente de hoje, a Elsa de Barros, que me mandou uma breve apresentação sobre si própria, que eu não vou ler toda, infelizmente, mas depois vai para o nosso blog, porque é uma apresentação absolutamente cativante, interessantíssima, porque ela diz que é professora de primeiro ciclo, foi aluna do magistério desta casa, trabalhou na área do jornalismo pedagógico, na revista Pais e Filhos, Notícias Magazine, Guia de Pais e Educadores da Rua Sésamo, revista Noésios, foi requisitada para o Instituto de Inovação Educacional, foi assessora no âmbito da sua especialidade em gabinetes ministeriais e voltou agora à sua escola de primeiro ciclo, agora recentemente, há 2 anos. E é interessante, eu vou só ler essa parte da apresentação da Elsa Barros. Ao fim de alguns anos fora do terreno, comecei a sentir-me vacilar interiormente quando me perguntavam a profissão. Será que ainda sou realmente professora? Interrogava-me silenciosamente. Resolvi, então, que estava na altura de voltar para a escola e meter mãos na massa. Confesso que me questionei sobre a forma como me readaptaria ao ensino e falei com uma amiga que tinha recomeçado a lecionar. Ela animou-me dizendo: ser professor é como andar de bicicleta. Nunca se esquece, basta voltar a pedalar. Há 2 anos, para voltar a andar de bicicleta, escolhi um primeiro ano, de modo a compreender, de modo a corresponder a um verdadeiro recomeço. Agora, com os meus alunos a terminarem o 2º ano, apesar de muito dar aos pedais por causa dos programas extensos, complementados por metas curriculares inatingíveis, se me perguntarem a profissão, respondo desta vez, já sem vacilar. Professor. Não pode ser mais bonito para começarmos este tipo. Eu só queria dizer os títulos. Primeiro, o Miguel Mata Pereira vai falar exatamente como aprendem as crianças. O Manel Rangel depois fala sobre um currículo esvaziado de sentido aos sentidos do novo currículo. E a Elsa vai falar sobre os pequenos operários na fábrica da educação. Queria só dizer que no próximo número do Jornal de Letras, a página a que as inquietações pedagógicas têm direito, enfim, por negociação e por amabilidade do jornal, vai sair exatamente sobre o primeiro ciclo, os conteúdos desta tertúlia por estes nossos colegas. E, portanto, dito isto, passo a palavra ao Miguel. Boa tarde a todos. Eu começo, obviamente, por agradecer o convite para aqui estar. Muito me honra. Assim que entrei, fui sendo apresentado um conjunto de nomes que sempre ouvi na minha vida, enquanto estudante e depois, obviamente, enquanto profissional. Nomes com quem tenho converso muitas vezes em relação a estas questões, estas conversas que temos interiormente com as pessoas que nos vão formando, e nomes que, obviamente, divulgo e divulgarei sempre quando converso com os meus alunos. Foi lançado este repto de conversar convosco um bocadinho sobre como aprender as crianças. E eu começaria, até para me sentir mais confortável, por vos dizer não sei. E relembraria Freud só para dizer esta profissão que escolhemos é uma das profissões impossíveis, dizia Freud. É impossível ser-se professor, é impossível ser-se educador, psicanalista e pai. Exatamente porque nunca temos a possibilidade, em termos concretos, de estar na ação e na reflexão. Temos que optar. Estamos de um lado ou do outro, podemos passar de um lado ao outro, mas num dado momento só podemos fazer uma escolha.
e assim se torna tão difícil esta profissão. Outra das questões que eu gostaria de enunciar é, obviamente, a minha posição de base, digamos assim. E em termos teóricos, eu me enquadro na psicologia cultural. E, portanto, a conversa que vou trazer hoje para vocês é muito a partir daquilo que têm sido os estudos e as reflexões em torno da aprendizagem das crianças, mas enquadradas neste âmbito da psicologia cultural. E, portanto, desde logo, a psicologia cultural considera que as crianças são seres sociais, inerentemente sociais. Nascem numa cultura, obviamente, são influenciados em permanência por esta cultura e poderíamos dizer, de certo modo, que a criança começa por ser pensada antes dela própria ser capaz de pensar. Significando, portanto, que o pensamento está enraizado, ou o princípio do pensamento está enraizado na intersubjetividade criada entre uma criança e o adulto cuidador, na dia de mãe e bebê, melhor dizendo, e no âmbito desta psicologia cultural, toda a aprendizagem que a criança vai fazendo, o modo de pensar, se baseia na capacidade que o adulto vai ter de ir interpretando para ela e com ela a realidade que vão vivenciar. Poderíamos fazer aqui já um primeiro paralelo para as questões da escola e da importância que tem ir vivenciando com os alunos e para os alunos, retirando significado as experiências que têm no cotidiano. Obviamente, experiências que são centradas no mundo escolar, mas que, para serem significativas, têm que, obviamente, ir além do mundo escolar, nomeadamente às suas experiências idiosincráticas e interligando aqui aquilo que foi a maneira como cada uma das pessoas foi crescendo. Podemos dizer, portanto, que esta intersubjetividade, a conquista deste espaço entre a mãe e o bebê, reconhecem significado, é absolutamente crucial para o desenvolvimento do pensamento. Curiosamente, a psicogénese do pensamento parece provir do próprio corpo, da motricidade da criança. E, em última análise, da capacidade que ela tem de imitar os outros. A criança tem capacidade ilimitada de fazer imitações, sejam elas imitações de movimentos ou imitações até de sons, sem que os compreenda muitas das vezes. Mas esta é uma capacidade fundamental, sobre a qual depois se vai incorporar então a perspectiva da significação dada pelo adulto, a partir daquilo que a criança não é capaz de compreender, mas já é capaz de fazer, digamos assim. De certa maneira, e vamos fazer aqui um outro paralelismo com a escola, Brunner dizia-nos já é possível ensinar a qualquer criança qualquer coisa. Reenviando exatamente para a nossa possibilidade de irmos encaixando naquilo que são os esquemas de pensamento da criança um discurso que lhe faça sentido sobre a realidade. Portanto, muitas vezes, e ao contrário do que nós encontramos na maioria das escolas, deverão ser os professores a adaptar o seu discurso àquilo que são as capacidades de compreensão das crianças numa determinada idade. Bom, esta imitação, digamos assim, com significado, vai sendo gradualmente interiorizada. É a conquista dos signos. E, portanto, um signo aqui entendido como um significado que é ativado um significante, do qual difere, obviamente. A partir desse momento aparece aquilo que teoricamente se chama a função simbólica ou capacidade de representação. E esta capacidade é fundamental porque permite exatamente diferir a ação. E, portanto, a criança passa a conceptualizar internamente aquilo que outrora fazia apenas na interação com o outro. E, portanto, a partir do momento que se cria este espaço dinâmico interno, é possível, digamos assim, partindo da comunicação externa, da linguagem externa, ir criando novos significados. O pensamento que começou por ser, do ponto de vista da adaptação, totalmente contextualizado, aquela relação específica entre mãe e bebê, vai ganhando assim aos poucos a possibilidade de ser descontextualizado, de não depender do contexto imediato. E, portanto, eu adaptando o discurso consigo fazer com que a criança vá pensando sobre as coisas que eu lhe vou dizendo, porque ela também vai reinterpretando a sua realidade à medida que vai ouvindo e processando a informação.
Obviamente que este pensar da criança começa por ser autocentrado e autorreferenciado. Porquê? Porque ele vem exatamente das interações estabelecidas em contexto com os adultos significativos. A partir do momento que a linguagem é interiorizada, a possibilidade desta linguagem dita interior assistir ao pensamento permite também, de algum modo, que a criança se vá descentrar, percebendo pontos de vista que são divergentes do seu, normalmente não os aceitando, mas ainda assim compreendendo que há outras visões da realidade para além daquela que é a sua. Ou seja, em termos concretos, o pensamento vai-se tornando cada vez mais abstrato. E, portanto, uma das conquistas fundamentais do pensamento é exatamente partindo da ação para chegar à abstração. Ou, se quiséssemos, para retomar o início desta conversa, partir da ação para chegar à reflexão. A entrada na escola é absolutamente determinante no desenvolvimento do pensamento. Porquê? Porque a escola vai possibilitar uma segunda esfera de socialização para a criança. Tudo aquilo que a criança sabe ou julga que sabe vai ser posto em causa no contacto com os seus pares, em primeiro lugar. A escola para a criança, numa primeira fase, é sobretudo as relações sociais com os outros. E é sobretudo a possibilidade de descentração. Ou seja, a partir dessas experiências que uns e outros vão tendo, ser capaz de refletir sobre elas e reinterpretando essa mesma realidade. Diz-nos Brunner, por estes motivos, o primeiro modo de representar a realidade é exatamente a partir da ação. A criança tem que jogar para poder representar aquilo que lhe vai acontecer. Retomaremos esta conversa dos modos de representação um pouco mais à frente. Uma das funções essenciais que a criança vai ter que aprender a dominar é aquilo que se chama o controle inibitório. A capacidade de conscientemente dizer ao corpo para parar, ou para ficar parado. Bom, sabemos que no limite, mais parado. Nunca excessivamente para se parar. E como sabemos, os psicólogos, e em particular os psicólogos que trabalham no escolar, muitas vezes oscilam entre os extremos. Entre as crianças, por não estarem paradas, são hiperativas, ou por estarem mais paradas do que os outros, são deprimidas. E é fundamental aqui encontrarmos este racional que é as crianças não conseguem, numa primeira fase, simplesmente desligar e ligar a sua agitação motora ou psicomotora. E muitas das vezes, quando conseguem desligar a agitação motora, não desligam a psicomotora. Portanto, aquilo que não estão a fazer por fora, estão a fazer por dentro. Se pensarmos no foco de atenção que é preciso ter, enfim, numa criança desta idade, já anda à volta dos 30 a 40 minutos, o foco de atenção muitas vezes, embora a criança esteja parada, pode não estar presente. A criança pode estar internamente a tentar inibir-se para que possa ouvir o outro, neste caso o professor, relativamente àquilo que tem a dizer. Portanto, esta conquista, no fundo, de ser capaz de inibir a sua própria ação, é absolutamente determinante para o sucesso dentro de uma sala de aula. Caso contrário, a memória de trabalho, que, como sabemos, tem 7 mais ou menos dígitos, como se costuma dizer, ficará completamente inundada de informação que não é aquela que a informação está a ser transmitida no contexto da sala de aula. E se pensarmos 7 caixas, em termos de memória de trabalho, podemos rapidamente entender como é difícil para a criança, se não estiver suficientemente inibida, isto é, ser capaz de controlar a sua atenção, como é difícil, portanto, processar a informação que toca à sua volta. Os colegas, os barulhos, o que ela está a pensar, o que está a ser pedido, aquilo que aconteceu em casa, tudo em simultâneo. Bom, diz-nos Brunner, há um segundo modo de representar, que é a representação icónica. Ou seja, eu partindo da ação, que experimentei, vou tentar pôr, digamos assim, normalmente através do desenho, ou através de alguns símbolos, a representação dessa realidade num papel. E este passo é determinante também, porque significa já a distância crítica em relação àquilo que foi a ação. Eu, durante a ação, estou preocupado em interagir. Durante a representação icónica, já estou preocupado em como expressar aquilo que foi a minha ação.
não tendo ainda, digamos, os instrumentos todos disponíveis para que essa expressividade possa aparecer com total coerência e entendimento por parte do adulto. Uma vez mais, se não houver também aqui intersubjetividade criada entre a criança e o seu professor, dificilmente o professor ou qualquer outro adulto pode interpretar aquilo que a criança acabou de desenhar ou de querer expressar através de uma reprodução icónica. Se os professores não o conseguem fazer, muito menos os psicólogos. E, portanto, esta ideia de que o psicólogo chega à escola e cada vez para fazer um desenho e imediatamente interpreta uma realidade interna é uma ideia romântica, mas que efetivamente não acontece. Quer dizer, sem o estabelecimento de uma relação, podemos olhar para dois desenhos que são exatamente iguais e que nos querem dizer coisas exatamente opostas. Depende de quem fez o desenho, depende das condições em que esse desenho foi feito. E, portanto, é fundamental não perder de vista, digamos assim, aquilo que é a vida da própria criança e não apenas a expressividade demonstrada através de uma única prova. Portanto, a criança, nesta altura, digamos assim, já tem duas formas de representar a sua realidade. Ela brinca com essa realidade, agindo-a, e ela representa-a iconicamente. Bom, e se várias crianças brincaram à mesma realidade, aos jogos de faz-de conta, por exemplo, várias crianças poderão também representar iconicamente essa mesma realidade. E podemos montar uma discussão acerca daquilo que foram as representações que as crianças foram fazendo neste segundo nível mais complexo. E, portanto, estão lançadas as bases para aquilo que se chama a comunicação dialógica no âmbito da sala de aula. For as crianças a refletir sobre as suas experiências com base numa anotação que fica feita num papel qualquer. É comum, correto, como prática da escola centenária, as crianças fazerem desenhos. Menos comum é discutir os desenhos e menos comum ainda é discuti-los com os colegas. Mas pode ser muito importante porque é o passo da ação à reflexão necessário para que a criança possa interiorizar e interligar aquilo que viveu com aquilo que já sabe e virá a saber. É muitas vezes partindo deste primeiro diálogo, desta primeira comunicação biológica, que se lançam as pontes para aquilo que se veio a chamar a zona de desenvolvimento potencial. Aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que a criança conseguirá fazer um pouco mais à frente se for apoiada por alguém, que não necessariamente o professor, que é mais competente naquela tarefa em particular. Pode não ser outra qualquer, mas naquela é mais competente. E, portanto, se eu não conhecer o ponto de partida, se eu não conhecer a maneira como representei esse ponto de partida no papel, dificilmente poderei lançar, digamos assim, as bases para um desenvolvimento potencial. É, portanto, crucial percebermos, digamos, qual é o nível de entrada do ponto de vista da representação da realidade que a criança tem, para que eu possa depois, então, jogar com isso em função não só daquela criança, mas de todo o grupo de pares que faz parte daquela turma. Porque eu posso criar vários dispositivos onde são as próprias crianças que vão jogando as suas zonas de desenvolvimento potenciais e criando esse mesmo desenvolvimento com o apoio mais direto ou mais indireto do seu professor. Bom, por último chegamos ao terceiro modo de representação, aquilo que é, por excelência, o modo de pensar dos seres humanos. É o modo de representação abstrato, ou através da simbolização. Mas para isto acontecer, a criança precisa de aprender novos instrumentos semióticos. Desde logo, a linguagem escrita. Este código, que nada tem a ver com a realidade da criança inicialmente, a não ser do lado de quem assiste passivamente a uma escrita cultural, mas que, se não for interpretada por um adulto significativo, continuará a nada querer dizer àquela criança. Tenho que fazer um pequeno parênteses para contar um célebre estudo de psicologia que foi feito, onde se perguntava às crianças se achavam que os seus professores sabiam escrever. Os professores e os seus pais eram os alunos de referência. E muitas delas disseram que não. Que achavam que os pais e os professores não sabiam escrever. E os investigadores perguntavam às crianças: mas porquê é que tu achas isto? E as crianças respondiam: porque eu não gosto de escrever. E, portanto, muitas das vezes não há uma significação dada pelo adulto de referência, pai, professor, irmão mais velho, seja quem for, dificilmente a criança que está em contacto com a escrita, isso é inevitável nas sociedades atuais, ela conseguirá compreender o que significa a escrita. E a escrita, em primeiro lugar,
um modo de comunicação. Serve para transmitir mensagens. E se isto não for explicado à criança, a criança entenderá a escrita como uma coisa da escola. E só para a escola. E aquilo que é fundamental é dar o salto. É que a criança seja capaz de dominar ou iniciar o domínio deste instrumento semiótico. É este instrumento semiótico, tal e qual como a linguagem verbal o tinha sido na primeira fase, que vai permitir à criança alicerçar o seu pensamento através da escrita interiorizada. A partir do momento que a criança interioriza o código escrito, ela é capaz, digamos assim, de pensar abstratamente sobre toda a sua realidade. E, portanto, a escrita assume um papel determinante, não só na cultura escolar, mas na cultura em geral. E na vida de qualquer criança em particular. Como aprende a criança, portanto? Os estudos recentes levantariam, com certeza, uma série de elementos-chave, ou pré-requisitos, ou propedêuticos, que deviam estar presentes para se fazer este ingrediente. A memória de trabalho, a motivação da criança, as questões da didática, as questões do nível de desenvolvimento da criança, tudo isto somado. Tudo isto somado dá um mau bolo, como se costuma dizer. Não é o facto de termos numa criança os ingredientes todos predispostos, levará necessariamente a que ela venha a ter sucesso escolar. Ou até sucesso do ponto de vista do desenvolvimento da sua capacidade cada vez mais abstrata. Termino como comecei. No âmbito da psicologia cultural, aquilo que parece ser a âncora de todo o desenvolvimento da aprendizagem do pensamento é a significação. E podemos nos perguntar quantas crianças é que hoje, no dia em que se inauguraram os exames, tinham de facto a significação do que é um exame e para que é que ele serve. E portanto, provavelmente, como dizia a Teresa no início, para muitas delas foi apenas mais um exercício escolar, sem qualquer impacto nas suas vidas. Provavelmente com impactos maiores na vida dos seus pais do que das próprias crianças. Estou, obviamente, muito aberto à discussão. Muito obrigado. Obrigada.